A paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é o pastor Edson Viana com mais um vídeo para abençoar a sua vida. Estamos começando mais uma lição do nosso curso básico de teologia baseado nas lições bíblicas da Assembleia de Deus, da CPAD. De já eu quero desejar a você um dia muito especial, que Deus te abençoe neste dia, a você e sua família. Lembrando que você que ainda não é inscrito, tá com o dedão aí embaixo, logo aí abaixo do vídeo está escrito inscrever-se. Se inscreva no nosso canal para receber as notificações todas as vezes que nós lançarmos um novo vídeo, tá bom? E não esqueça também de apertar o sininho, tá certo? E claro, dá um like aí no nosso vídeo agora já. Nós queremos chegar aí pelo menos a uns 30, 50 likes aí. Contribui com a gente, dá logo um like aí e nos abençoe. E não esqueça de compartilhar, tá bom? Compartilha esse vídeo aí nos grupos do WhatsApp, no Facebook. Abençoe outras pessoas, me ajude a evangelizar, levar a palavra de Deus a outras pessoas através desse vídeo, tá bom? Vamos começar então? E não esqueça, tá bom? Antes da gente começar, se você tiver alguma pergunta, alguma sugestão para melhorar esse trabalho, escreve aí embaixo, tá bom? Deixa aí a sua pergunta, deixa aí seu comentário para que a gente possa aprimorar esse trabalho, tá bom? De já, muito obrigado, fica conosco até o final desse vídeo e com certeza você vai aprender muito mais da palavra de Deus. Hoje nós estamos na nossa lição 3 e o assunto é o chamado profético de Samuel. Essa lição é uma delícia, uma maravilha, viu? Você vai gostar muito. Fique conosco aí, são poucos minutinhos para a gente estudar a palavra de Deus. A gente deve dedicar ela muito tempo. Estou só pedindo a você que fique um pouquinho de tempo comigo para a gente aprender sobre o chamado profético de Samuel. Já pegou sua Bíblia aí? Está com sua revista? Está aqui a nossa lição bíblica. Você pode adquirir em qualquer loja da CPAD, tá bom? Você pode adquirir também nas igrejas evangélicas. Algumas igrejas também dispõem, tá certo? Então vamos começar hoje a nossa lição. A nossa leitura bíblica em classe é lá em 1 Samuel 3, versículo 1 até o 10. Abre lá, 1 Samuel capítulo 3, versículo 1 a 10. Diz assim: E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era muito valiosa naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia, que estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca do Senhor. E o Senhor chamou a Samuel e disse ele: Eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei eu, torna a deitar-te. E ele foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi ali e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez. E ele se levantou e foi ali e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Pelo que Eli disse a Samuel: Vai te deitar. E há de ser que se te chamar dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel,
Samuel, e disse Samuel, fala, o teu servo ouve. Fala, porque o teu servo ouve. Que maravilha! A chamada profética de Samuel. O Senhor chama Samuel profeticamente. De início eu quero dizer para você neste dia especial, Deus tem um chamado profético para a tua vida. Deus tem um chamado para você. Você é chamado de Deus como Samuel. Você é escolhido de Deus como foi Samuel. Não despreza o chamado de Deus na tua vida. A verdade prática, o texto áureo, aliás, da nossa lição é 1 Samuel 3:10, que é o último versículo da leitura bíblica em classe. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel, e disse Samuel, fala, porque o teu servo ouve. Deus quer ouvir de nós a mesma coisa que Samuel disse ao Senhor. Fala, Senhor, eu estou ouvindo. A Bíblia diz em Apocalipse que o Espírito de Deus fala e bem-aventurado aquele que ouve, né? Bem-aventurado aqueles que têm os ouvidos abertos. A introdução da nossa lição diz assim: nesta lição, veremos que o ministério profético do Antigo Testamento não se caracterizava pela adivinhação, nem pela mera predição do futuro, mas tinha como principal objetivo levar a todos a ter um firme compromisso com Deus. Sua essência é anunciar a totalidade da mensagem divina. Por isso, Jeremias foi bem categórico. O profeta que tem o sonho, conte-o apenas como sonho. Mas aquele em que está a palavra de Deus, fale a minha palavra com verdade. Diz o Senhor. Jeremias 23 e 28. Então, o principal objetivo dessa lição é nos ensinar sobre o ministério profético. Nós veremos que o ministério profético no Antigo Testamento tinha como objetivo principal, anota aí, levar a todos a ter um firme compromisso com Deus. Sua essência, ou seja, a essência do ministério profético é anunciar a totalidade da mensagem divina. Porque a mensagem divina precisa ser aprendida de forma total. A palavra de Deus é toda inspirada. A Bíblia Sagrada não é para ser selecionado alguns textos especiais. A Bíblia Sagrada é toda a palavra de Deus. Muita gente só quer ouvir uma parte da palavra de Deus. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus toda. E o ministério profético do Antigo Testamento era isso, a ministração da palavra de Deus, como nós vamos ver. O primeiro tópico, ou o primeiro ponto, tem como tema definindo o profeta em Israel. Primeiro ponto, definindo o profeta em Israel. Primeiro subponto, a menção de profeta no livro. A menção da palavra profeta no livro de Samuel. É o primeiro subponto. A primeira menção feita a um profeta no livro está registrada em 1 Samuel 2, 27 a 36. A Bíblia diz que veio um profeta e anunciou a Eli a derrocada de seu ministério. Repreendeu Eli porque ele não havia repreendido, corrigido os seus filhos que estavam se prostituindo e estavam tornando o sacerdócio impuro, estavam fazendo aquilo que não agradavam a Deus, estavam tratando umas coisas santas como profanas. E a Bíblia diz que Deus enviou um profeta. É a primeira vez que a palavra profeta aparece no livro de Samuel. Deus enviou um profeta para repreender a Eli. Aqui vemos que o profeta era caracterizado como homem de Deus, título que lhe trazia grande responsabilidade. O profeta não é um adivinhador, mas um porta-voz de Deus. Ali, Samuel se dirigiu à casa de Eli, dizendo que este seria substituído por
por um sacerdote fiel, Zadok. Esse acontecimento antecipava como seria o ministério de Samuel, o profeta do Senhor por excelência. Então nós vemos aqui nesse primeiro subponto que o profeta era considerado como homem de Deus. O profeta era um porta-voz de Deus. Olha a responsabilidade. E Deus nos chamou, Deus te chamou, você que está vendo esse vídeo, para anunciar a sua palavra. Você, de certa forma, também é um profeta de Deus e tem a responsabilidade de anunciar o evangelho, seja como for, seja através do seu exemplo, seja através da sua vida, das suas palavras, do seu trabalho. Você é um profeta de Deus. Você é um ministro da palavra de Deus. Você é um discípulo de Jesus e tem a responsabilidade de ministrar o evangelho aonde você for. O segundo subponto desse primeiro ponto, definindo o profeta em Israel, tem como título definição de profeta. O que era a palavra profeta etimologicamente? Etimologicamente, a palavra profeta tinha vários significados, né? Não tem uma definição correta, uma definição certa, pura, única, né? Vamos dizer, não pura, mas uma definição única. Entre o significado dessa palavra, nós temos dois principais. Chamado por Deus, a palavra profeta no hebraico, nabi, com acento circunflexo no i, nabi, quer dizer, entre outras coisas, chamado por Deus, e orador, aquele que fala, aquele que discursa. Entretanto, a maioria dos estudiosos da palavra profeta veem na palavra profeta o seguinte sentido: porta-voz divino. Profeta é um porta-voz divino. Profeta é um mensageiro de Deus, cuja missão era levar o povo a obedecer à vontade do Todo-Poderoso. Esse é o fundamento do movimento profético do Antigo Testamento. Você pode conferir em Deuteronômio 18 e 18 e 2 Crônica 20 e 20. Em Deuteronômio, Deus fala que o Senhor levantará um profeta semelhante a Moisés, e a ele ouvireis. Em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20, o Senhor fala, através de Josafá, para que a gente ouça os profetas do Senhor e a gente vai prosperar. Então, amigos, meu irmão, minha irmã, minha amiga, meu amigo que está ouvindo, que está assistindo esse vídeo, profeta na Bíblia é nabi, no hebraico, que significa chamado por Deus, que significa porta-voz de Deus, orador, aquele que fala em nome de Deus, mensageiro de Deus, aquele que tem a responsabilidade de levar o povo a obedecer à vontade de Deus. Ele esclarece a mensagem de Deus, ele traz a mensagem de Deus para o povo, com o objetivo de levar o povo a se arrepender dos seus pecados e a ter uma vida de obediência ao Senhor. O terceiro subponto do primeiro ponto, definindo o profeta em Israel, tem como título Samuel e os demais profetas. Samuel e os demais profetas. Com Samuel deu-se o início à prática de os profetas ungirem reis. Segundo o texto bíblico, o próprio Samuel comunicou as palavras de Deus a Saul de que este seria rei. Segundo os estudiosos, foi com Samuel que teve início o movimento profético formal em Israel. E com Elias ele se desenvolveu ainda mais. A partir do ministério de Samuel, surgiram os profetas da corte. Alguns desses profetas não apenas aconselhavam os soberanos, mas também eram seus escrivães. Por exemplo, Samuel, Natã e Gade fizeram alguns registros reais. Então, o que é importante aqui sobre o ministério profético de Samuel e os demais profetas? Samuel, ele deu início ao cargo formal de profeta. Ele organizou quais eram as atribuições
de um profeta em Israel. Entre elas era ungir o rei. Toda vez que o novo rei se levantava, além de ser revelado por Deus quem deveria ser rei, esse rei era ungido pelo profeta. O profeta trazia a mensagem de Deus, apontava quem seria o novo rei, qual era a vontade de Deus sobre o novo rei, e além disso ungia o rei. No tempo de Samuel também os profetas passaram a ter como atribuição serem conselheiros do rei. Eles estavam sempre na corte do rei, para orientar o rei a fazer a vontade de Deus. Além disso, eles escreviam registros reais, escreviam coisas e acontecimentos dos reinados dos reis, tá certo? Então aqui a gente termina o primeiro ponto, que fala sobre definindo o profeta em Israel. Nós falamos que a primeira vez que a palavra profeta aparece em Samuel é em Samuel 2, 27 a 36, onde um profeta chamado também de homem de Deus repreende Eli. E aprendemos que a palavra profeta na Bíblia significa chamado por Deus ou orador, né? E que os estudiosos da Bíblia interpretam a palavra como porta-voz divino, mensageiro de Deus. E aprendemos também que Samuel estabeleceu o ofício de profeta de forma formal e estabeleceu as atribuições de profeta, que era profetizar a vontade de Deus para o reino, ungir o rei e também fazer parte da corte real. Então vamos para o segundo subponto. O segundo subponto fala sobre o desenvolvimento do ministério de Samuel. Segundo ponto, o desenvolvimento do ministério de Samuel. O primeiro subponto do segundo ponto, o desenvolvimento do ministério de Samuel, tem como título o crescimento profético de Samuel. O crescimento profético de Samuel. Se os filhos de Eli praticavam pecados abomináveis, o jovem Samuel, ao contrário, crescia com integridade diante de Deus e dos homens. Sempre houve em Ana, sua mãe, um cuidado especial para com seu filho, para que ele estivesse envolvido com a obra de Deus. Ela orou por ele e o entregou aos cuidados de Eli. Este, observando a dedicação de Ana e seu filho e o seu comprometimento, orou por ela, rogando a Deus a bênção para a sua casa. Em 1 Samuel 2, 20 e 21. É maravilhoso dedicarmos a Deus o que temos de mais precioso, pois suas recompensas são certas. Ana dedicou ao Senhor o que ela tinha de mais precioso, seu filho, seu primogênito. E ela foi recompensada por isso. Dedique ao Senhor o que você tem de melhor. O melhor do seu tempo, o melhor da sua vida, o melhor dos seus talentos. Dedique ao Senhor e você será grandemente recompensado. Segundo subponto do segundo ponto. Lembrando que o segundo ponto fala sobre o desenvolvimento do ministério de Samuel. O segundo subponto tem como título a formação profética de Samuel. Como foi que Samuel foi formado? Samuel foi formado pelo profeta Eli. Aprendeu com o sacerdote Eli. Ele aprendeu aos pés de Eli, como Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel, conforme Atos 22 e 3, como Timóteo aprendeu aos pés de Paulo, conforme Timóteo 3 e 10. Deus chamou Samuel quando ele tinha 12 anos. A primeira vez que Samuel ouviu a voz de Deus, ele tinha 12 anos. E ele foi guiado, dirigido por Eli, e se tornou um grande homem de Deus. Jesus também foi chamado com 12 anos de idade. Foi a primeira vez em que ele esteve no templo ministrando a palavra de Deus. Hoje muitos não querem mais aprender com os mais experientes, pois julgam-se importantes e desprezam aprendizados ao pé de alguém ou o aprendizado aos pés de alguém. Paulo e Timóteo, por exemplo, se orgulhavam de ter aprendido aos pés de alguém,
aos pés dos seus mestres. Mas além de disposição para aprender, precisamos de disposição para ouvir a voz de Deus. Isso só é possível por meio de uma vida de oração e busca fervorosa pelo Senhor. Isaías 55:6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deus quer falar conosco. Deus quer usar pessoas para nos orientar. Deus quer usar homens e mulheres de Deus mais experientes do que nós para nos orientar. Mas também quer falar conosco, como falou com Samuel. Mas também quer ter comunhão conosco. O seu Espírito quer ter comunhão conosco. Busquemos ao Senhor em oração. Busquemos conhecer ao Senhor através da sua palavra e da oração. Consagremos a nossa vida como fez Samuel. E nós seremos uma bênção para todos à nossa volta. Terceiro subponto do segundo ponto, do desenvolvimento do ministério de Samuel. Terceiro subponto tem como título a disciplina de Samuel. Ainda jovem, Samuel já se mostrava disciplinado. Ao ouvir uma voz que o chamava pelo nome, pensando que fosse a de Eli, por 3 vezes dirigiu-se a ele com todo respeito e temor. 1 Samuel 3, 4 e 5. Essa postura apontava que ele era o homem certo para ouvir a palavra do Senhor. Por não ter uma experiência pessoal com Deus, ainda não sabia como responder ao chamado divino. Por isso ele o orientou. Desde então Samuel passou a receber visões de Deus e orientações sobre a sua palavra. Se os nossos filhos servirem a Deus com a disposição de Samuel, educados pela sua família na presença do Pai, eles influenciarão de maneira impactante a sua geração. Confira Mateus 5, 13 a 16. Que bênção. Samuel era disciplinado. Samuel era um menino cheio de temor e reverente. Nós precisamos de uma geração assim. Você precisa ser assim. Tema a Deus, mas tema seus pais, tema seus professores. Se submeta às pessoas que Deus colocou para ser seu mentor, seu gestor, seu discipulador, autoridade sobre você, e você vai ser abençoado como Samuel. Vamos para o terceiro ponto. Terceiro ponto, o ministério profético na atualidade. Terceiro ponto, o ministério profético na atualidade. Será que ainda Deus chama pessoas nos dias de hoje? Deus fala ainda? Deus tem porta-voz nesse mundo? Vamos ver. Primeiro subponto do terceiro ponto. Terceiro ponto, o ministério profético na atualidade. Primeiro subponto, o dom da profecia. O dom da profecia, disponível a todos os crentes, manifesta-se de forma sobrenatural e momentânea. Encoraja, exorta e consola a igreja. Edifica de forma coletiva e individual o povo de Deus. Só vê em 1 Coríntios 12, 7 até o 11 e em 1 Timóteo 4 e 14. O dom da profecia é atual. O dom da profecia está disponível para você hoje. O dom da profecia é um dom que se manifesta de forma sobrenatural, pelo poder do Espírito Santo. E através deste dom, Deus encoraja a igreja. Deus exorta a igreja. Deus consola a igreja. Deus edifica o povo dele, tanto individual como coletivamente. Então, o dom da profecia é atual. Busque o dom da profecia, diz o apóstolo Paulo. Busque o dom da profecia. Porque através do dom da profecia, Deus vai falar com você e com outras pessoas. E o ministério de profeta no Novo Testamento é o título do segundo subponto, do terceiro ponto da lição, que é o ministério profético na atualidade. O título do segundo subponto é o ministério de profeta no Novo Testamento. No Novo Testamento nós podemos ver pessoas que tinham esse ministério profético. Eram pessoas que eram chamadas por Deus para entregar revelações específicas para a sua igreja.
Essas pessoas eram escolhidas por Deus para entregar revelações específicas à igreja do seu tempo. Entre essas pessoas está o Ágabo, por exemplo, lá em Atos 11, 28, 21 e 10. Essas pessoas entregavam mensagens sobrenaturais. Não eram mensagens naturais, eram mensagens sobrenaturais, reveladas naquele momento pelo Espírito Santo. Mensagens que eram para aquele povo, para aquela época, naquele momento, mas mensagem sobrenatural que se manifestava naquele momento através do dom da profecia pelo Espírito Santo. Segundo o Novo Testamento, nós vemos que essas pessoas eram impulsionadas extraordinariamente pelo Espírito Santo para entregar essa mensagem ao povo. E nós não podemos confundir o ministério profético com o dom da profecia. O ministério profético é um ministério que todo homem de Deus que ministra a palavra de Deus exerce. Porque todo homem que ministra a palavra de Deus, todo ministro da palavra de Deus, todo verdadeiro pregador, todo verdadeiro pastor, ele exerce o ministério profético. Porque ele é responsável para ministrar ao povo a vontade de Deus, a palavra de Deus. Ele tem uma grande responsabilidade. O dom da profecia é algo esporádico. É um dom que Deus usa a pessoa em determinado momento, em horas específicas, escolhidas pelo próprio Deus, pelo próprio Espírito Santo de forma sobrenatural. Pessoas que são usadas regularmente, com o dom da profecia podem ser chamados de profeta, porque Deus os chamou. Não como um profeta do Antigo Testamento, porque o ministério dos profetas do Antigo Testamento terminaram em João. Os profetas do Novo Testamento têm um ministério limitado, porque toda a revelação já foi terminada. Então o nosso ministério de profeta é limitado, é esporádico, é momentâneo. Não tem a mesma autoridade canônica do ministério profético de Isaías, de Jeremias, de Ezequiel, que foram profetas que o que eles profetizaram viraram a Bíblia, parte da Bíblia, e são considerados escritos santos. Os profetas de hoje, eles falam em nome de Deus. Deus os usa extraordinariamente, mas o que eles falam tem que ser ainda assim comparado pelo crivo da palavra de Deus. O terceiro subponto do terceiro ponto, o ministério profético na atualidade, tem o seguinte tema: onde estão os profetas hoje? Hoje o Senhor continua a falar à sua igreja por meio do ministério profético, graças a Deus. Ainda temos homens que, à semelhança de Ágabo, transmitem enunciados proféticos, mensagens proféticas, de maneira sobrenatural e extraordinária. Deus ainda fala hoje. Deus ainda usa pessoas pelo seu Espírito para manifestar hoje a sua vontade. Agora eu creio que através dessa palavra Deus está falando com você. Então, pela graça de Deus, eu estou sendo um profeta para a sua vida. Deus quer falar com você. Deus quer te usar. A profecia é uma necessidade premente nos dias de hoje. Nós precisamos ouvir a profecia de Deus hoje. Deus tem homens e mulheres nessa terra que Ele usa para falar com você. É só você prestar atenção e ter discernimento. Também não creia em toda a profecia que você ouvir, como diz a palavra de Deus. Mas veja realmente se a profecia coaduna com as verdades bíblicas. Conclusão: onde estão os crentes usados por Deus para falar extraordinariamente ao seu povo? Nesses últimos dias, precisamos de obreiros fiéis que busquem os dons do Espírito Santo. Entretanto, estejamos vigilantes. Como já dissemos, todo anunciado profético tem de passar necessariamente pelo crivo da Bíblia Sagrada. Amém? Estamos terminando aqui a nossa lição de hoje. Muito obrigado por ficar comigo até agora. Não esqueça de se inscrever no canal. Não esqueça de compartilhar esse vídeo
e dá um like. Hoje nós aprendemos no primeiro ponto que profeta é o homem de Deus, profeta é o porta-voz de Deus, profeta é uma pessoa chamada por Deus para enunciar, para levar o povo a obedecer a palavra de Deus. No segundo ponto, nós aprendemos sobre o desenvolvimento do ministério de Samuel, que desde pequeno aprendeu aos pés de Samuel e foi ajudado por sua mãe a ser um homem íntegro. Nós vemos que Samuel era um homem disciplinado e um homem que estava realmente pronto para ser usado por Deus. E no terceiro ponto, nós aprendemos sobre a atualidade do dom da profecia e do ministério profético. Nós aprendemos que o dom da profecia é a manifestação extraordinária do Espírito Santo, que fala com a igreja e com as pessoas para exortar, para encorajar, para consolar. E nós aprendemos que o ministério profético é exercido pelas pessoas chamadas para ministrar a palavra de Deus. Seja um profeta de Deus. Deixa Deus falar contigo hoje. Que Deus te abençoe e abençoe a sua família, em nome de Jesus. Um abraço.